Boa noite. Fantástica a música, né? A minha oração é: eu creio no meu Senhor e Deus. Vamos encontrá-lo um dia. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos começar abrindo a palavra de Deus e permanecer com a palavra de Deus aberta. Eu aqui vou ficar com o maior número de versículos, ok? Eu vou ficar com Marcos aqui. Agora eu vou dar a de vocês. Aqui na minha esquerda, Mateus capítulo 9, de 1 a 8. Aqui na minha esquerda. Na minha direita, Lucas capítulo 5, 17 a 26. Então, na minha esquerda, 8 versículos. Na minha direita, 10 versículos. E eu aqui no comando, com Marcos capítulo 2, de 1 a 12. Vou ficar com 12 versículos. Fantástico, né? Eu sou apaixonado aqui pelos milagres de Cristo. Nós temos uma pausa aqui, né? Falamos outros temas, né? Paulo, Pedro, Jó. E algumas parábolas. Provavelmente nós vamos terminar essa série aqui em 2029, início de 29. 28 vai dar para terminar os 35 sermões dos milagres de Cristo. Agora eu vou me posicionar aqui, depois eu peço para os irmãos participar. Mas eu vou me posicionar aqui com Marcos capítulo 2, de 1 a 12. Eu vou ler, ok? A cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado do ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é o Deus Todo-Poderoso? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Olha o simbolismo. Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma teu leito, vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Fantástico, né? 12 versos. Vocês em casa vão pesquisar em Mateus mais 8, em Lucas mais 10, e vão ter um complemento perfeito. Tudo que eu falar aqui, vocês vão fazer uma complementação em casa. Aquele paralítico ali, ele gostaria de estar na presença de Jesus sozinho, mas era impossível. Sem ajuda seria impossível. Mas a graça de Deus estava sobre ele, porque 4 homens
4 amigos estavam ali para ajudá-lo. Aqueles 4 amigos poderiam estar ali na fila para receber a mensagem de Jesus, a bênção de Jesus, mas eles preferiram levar o paralítico na maca, era a cama do paralítico, para atender o que? A necessidade do paralítico e não o pedido pessoal deles. E diz aqui que chegaram próximo, porque aquele feito ali era em Cafarnaum. Jesus estava dentro da casa e o maior número de milagres, 90% foram feitos ali. Por isso que eu me apaixono, próximo ao chamado Mar da Galileia, que eu sou fascinado pelo Mar da Galileia. Provavelmente aqueles 4 homens estavam levando ali na maca aquele indivíduo ali impossibilitado e provavelmente bateram ali no ombro de alguém, pedindo passagem, porque quando a gente tem uma necessidade especial, né, a gente tem prioridade, segundo as leis é assim, né? E lá também era, mas ali foi diferente. Alguém provavelmente falou para eles: vá para casa, amanhã cedinho você volta, pega uma senha e vem aqui trazer o paralítico. Não deixaram ele entrar na frente. Interessante, né? Eu fico impressionado. Às vezes a gente está com muita pressa, tenta quebrar um pouquinho a fila e escuta essas palavras das pessoas, né? Não deixa a gente, mesmo numa emergência, né? A dificuldade era grande para chegar próximo a Jesus. Interessante que aqueles 4 indivíduos, eles tiveram uma criatividade. O que eles fizeram? Eles não conseguiram ali entrar e eles subiram ao eirado da casa. O que é o eirado da casa? Aquela comunidade era agrícola. O que eles faziam 2000 anos atrás? Eles colocavam o trigo em cima do eirado, na telha da casa, para secar o trigo, cereal. Então o que eles fizeram? Essas casas têm uma escada, segundo a arqueologia, tem uma escada para eles colocarem ali o trigo. Ele aproveitou a oportunidade para chegar ao eirado da casa, colocar aquele indivíduo junto aos pés de Cristo. A construção aqui da mensagem é riquíssima. Marcos capítulo 5, verso 2. Vendo-lhes, depois você vai entender aqui o plural aqui. Leis, vendo-lhes, o que? Vendo-lhes, a concordância plural como é rica. E Jesus aqui, ele fala aqui, para aquele indivíduo, uma mensagem: estão perdoados os teus pecados, verso 5. A necessidade primordial era a cura espiritual, não a cura física. Jesus, quando deixou Nazaré, foi ali para aquela região, 32 quilômetros a pé, Cafarnaum, e ali às margens da Galileia, ele praticamente, os 35 milagres catalogados, 90% foi naquela região ali, naquela região do Mar da Galileia. Fantástico, né? Ali chamado Mar de Quinerete, porque tem uma forma de harpa, aquela região, por isso chama-se Quinerete, formato de harpa. Maior parte dos milagres foram feitos ali. Cerca de 3 anos Jesus esteve ali, continuamente, provavelmente na casa de Pedro. Pedro morava ali, na costa noroeste, do lado de Tiberíades. Fantástico, né? Quantos nomes tinha aquela região, aquele Mar da Galileia? Não é um mar, é uma região de águas doces, né? Ali na costa noroeste, do lago de Tiberíades. Próximo ali de Tibério, na cidade de Tibérias. Interessante ali, que ali ele arrebanhou, ele ali nomeou alguns discípulos: Mateus, Pedro e André, os 2 irmãos, Tiago e João. Então 5 ali foi nomeado ali. Tiago e João, filhos de Zebedeu, né?
Interessante, né? Desses 35 milagres catalogados, João, ele especifica ali no capítulo 21, verso 25, que Jesus fez muitos milagres que não foram catalogados aqui, muitos. E ele usa uma hipérbole, né? Se possível, nem daria para escrever livros, porque não daria o mundo para escrever tantos livros. Ele fez assim uma relevância muito grande. João 21, capítulo 21, verso 25. E também capítulo 4, 23 a 25, fala que ele fez muitos milagres. E eu tive a oportunidade de ler esse mês os sinóticos, os livros sinóticos, e ali fala muitos e muitos e muitos milagres que Jesus fazia. Curava a todos que vinham a ele. E interessante, capítulo 2, verso 1 a verso 12, que eu estou aqui, o paralítico em Cafarnaum. Interessante, o capítulo 1 é tranquilo, fala sobre a glória de Cristo. E o capítulo 2, que eu vou falar para vocês, é a oposição que eles fizeram contra Jesus. Aqui no início, capítulo 1, o céu se abre, o Espírito Santo repousa sobre ele no batismo. E ele vê esse maligno, entra na sinagoga e vai discorrendo ali no capítulo 1. Jesus declara que está ungido por Deus. Jesus cura o leproso, capítulo 1, verso 40, cura a sogra de Pedro, capítulo 1, 29, ele cura o endemoniado, capítulo 1, 21, fatos extraordinários acontecem no capítulo 1, agora no capítulo 2, a oposição, ali, império manda contra Jesus, os chamados fariseus e os escribas que estavam dentro da casa. Os fariseus eram figura relevante. Hoje ninguém quer ser fariseu, nem chamado de fariseu, mas os fariseus eram aqueles que construíram a sinagoga dos judeus, tinham uma relevância altíssima na espiritualidade ali, junto ao povo. E os escribas eram os intérpretes da lei, como se fosse o Supremo Tribunal Federal, o STF no Brasil, que comanda, que manda, que explica, elucida as leis. Então eles estavam ali dentro, fazendo o quê? Tentando pegar Jesus, armar uma arapuca. Vocês sabem que é uma arapuca para pegar uns bichinhos, passarinhos. Eu fiz muito isso quando não era cristão, quando eu era pequeno, uma covardia. E eles estavam fazendo essa covardia contra Jesus, querendo dessoilar assim, de lá, tentando pegar Jesus. Mas interessante, Lucas capítulo 5, 17 a 26, quem ficou com essa parte, verso 17, o poder de cura estava sobre Jesus. Interessante, né? A minha passagem aqui, capítulo 2, verso 1 a 12, aqui fala 3 pontos importantes a enfatizar aqui da palavra de Deus. Aqueles que levam pessoas a Cristo, aqueles 4 homens levaram aquele homem acamado a Cristo. Aqueles que levam, um ponto importante, nós temos que levar pessoas a Cristo. Aqueles que induzem pessoas a Cristo, nós temos que induzir pessoas a Cristo. Aqueles que são conduzidos a Cristo, nós temos que conduzir pessoas a Cristo. E aqueles 4 homens estavam fazendo bem esse serviço. E isso é para a gente dar continuidade na nossa vida espiritual. Esses 3 pontos relevantes, a nossa missão: levar pessoas prisioneiras do pecado a Cristo. Aqueles que estão prisioneiros do pecado, aqueles que estão quebrantados pelos dramas da existência, que estão cativos dos vícios, temos que levar a Cristo. Se eles forem colocados aos pés de Cristo, como aquele homem foi colocado aos pés de Cristo e foi curado, nós vamos também levar pessoas aos pés de Cristo e vão ser curados. E interessante, os 4 homens acompanhados de um séquito. Ninguém facilitava, ninguém dava passagem, mas eles não desistiram. A mensagem de hoje: não vamos desistir nunca dessa mensagem que nós abraçamos. Cristo é o nosso Salvador.
levando um doente, 4 enfermeiros levando um doente, tiveram a criatividade, bateram na porta, não conseguiram bater na porta, não deixaram eles, não conseguiram entrar pela janela. O que nós vamos fazer com esse doente? Tiveram a criatividade, vamos dar a volta na casa, subir o eirado nessa casa, essa casa é agrícola, nós temos condição, tem uma escadinha, vamos subir lá, vamos tirar aquele estribo todinho, vamos afastar aquilo tudinho e vamos descer ele na frente do Senhor Jesus, e esse Senhor Jesus vai fazer a cura. Aqueles homens tinham certeza, já tinham anteriormente visto alguma cura de Jesus. O homem estava desanimado. Capítulo 9, verso 2 de Mateus. Quem está com Mateus? Jesus falou para ele: tem bom ânimo. Capítulo 9, verso 2. Existem métodos, existem maneiras, existe outro jeito. O método não deu certo, a maneira não deu certo. Outro jeito é a criatividade. Vamos levar pessoas a Cristo de outro jeito. Não dá desse jeito, vamos fazer de outro jeito. E interessante a forma plural, vendo leis 9:1. A fé. Jesus se referiu a quem, gente? Está tão fácil de entender. Jesus usou o plural. Ele ressaltou quem? Os 4 homens, não foi o paralítico, não. Vendo-lhes a fé deles. Os 4 homens, no plural. Depois ele falou, vírgula, ao paralítico: tem bom ânimo. Essa foi a mensagem para o paralítico. Jesus elevou a fé dos 4 homens. Interessante, vendo-lhes a fé. Foi exaltado. O homem foi buscar uma bênção e saiu com 2. E Jesus honrou aqueles 4 homens. A postura daqueles 4 homens, o gesto daqueles 4 homens, a manifestação da criatividade daqueles 4 homens, que também sejamos honrados, sejamos aceitos por Jesus pela nossa criatividade, para levar alguém aos pés de Cristo. Amém. Quem for colocar aos pés de Cristo, o milagre vai acontecer. Não desistamos nunca da nossa família, da nossa esposa, dos nossos filhos, da nossa neta, dos nossos amigos e dos nossos conhecidos. Nunca desistir. É fantástico. Esses 12 dá 4 sermão, desses 12 versículos. Por isso que é difícil. É muito rica a mensagem. 10 exemplos, mas não dá tempo. Vou trazer 2 só, vou escolher 2 aqui. Bartimeu. Não vai dar para falar. Bartimeu cego, clamando: filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Os assessores de ministro ali, né? Os 12 queriam logo despachar lá Bartimeu, mas Bartimeu não. Jesus mandou chamar Bartimeu e curou o cego. Foi o que? Perseverante. Zaqueu. O que o Zaqueu fez? Onde Zaqueu subiu? Onde? Uma árvore grande. Que árvore é essa? Sicômoro. Interessante, né? Da outra pregação. Sicômoro. Gente, uma árvore. As pessoas questionam porque não conhecem a Bíblia. A falta do conhecimento da Bíblia. O sicômoro, vai pesquisar, dá uma olhada lá, pesquisar sicômoro. Os galhos são grossos, eles caem no solo do sicômoro. É uma árvore que dura 400 anos. Gente, altíssima. 12 metros, 400 anos. Essa árvore, qualquer criança de 5, 6 anos sobe nela e consegue subir a altura do sicômoro. E esse indivíduo, o que ele fez? Zaqueu, ele aproveitou essa oportunidade. E o sicômoro, ele é significativo naquela região. É uma árvore quase espiritual. Vocês sabiam que a folha do sicômoro, ela é em formato
chamado de cordiforme. O que é? Cor, coração. De que forma de coração? Ó, a folha dela é uma forma de coração. É um fio bravo. Para ser comido tem que furar ele, tem que raspar ele, para ele amadurecer. É uma árvore totalmente espiritualizada, porque Deus, para a gente amadurecer, às vezes tem que tocar na gente, e às vezes fere. É fantástico. Tudo que vem de Deus tem uma analogia, tem uma explicação, tem um cunho espiritual fantástico. Interessante. O plural aqui, eu aprendi. Deus valorizando as pessoas que fazem o bem para os outros, honrando a fé e a postura das pessoas, mostrando que a gente não pode desistir nunca, 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 nunca. Dois grupos estavam ali. Um grupo fora, não deixando os homens passarem, e um grupo dentro. Quem? Os escribas e os fariseus, vigiando Jesus. Interessante, né? Que arrazoai em vossos corações. Jesus falou para os escribas e os fariseus: o que vocês estão pensando no coração de vocês, na mente de vocês? Esse homem não pode, ele quer se fazer um Deus. Só quem pode perdoar pecados é Deus. Aí Jesus revela que leu o pensamento dos escribas e dos fariseus. O que vocês estão arrazoando dentro do coração, da mente de vocês? Eles entenderam ali que aquele homem era o encarnado Jesus Cristo. Eles tinham sabedoria da palavra de Deus, o Pentateuco todinho praticamente decorado. E ali, quando eles viram que Jesus apontou para eles e mostrou que lia a intenção do coração deles, na mente deles, eles entenderam: esse é o encarnado Filho de Deus realmente, mas não quiseram aceitar. Claro, como dia, o homem estava cativo, gente, sem esperança, sem liberdade, na maca ali, uma paralisia, uma falta de esperança, um desespero existencial. Ele foi levado a Cristo e o Cristo o libertou. João 8:32, todo mundo sabe de qual. Conhecereis a verdade faz o quê? Vos libertará. Vamos colocar: quem é a verdade? Jesus Cristo. Conhecereis Jesus Cristo vos libertará. Nós temos esse privilégio de conhecer Jesus Cristo. As pessoas hoje no mundo que não têm Jesus Cristo, elas estão com medo, estão nos vícios, estão no desespero, na desesperança, num vazio, na solidão, numa angústia. Mas se nós colocarmos ela no conhecimento de Jesus Cristo, elas vão ser livres. Porque fala: se o Filho vos libertar verdadeiramente, seremos o quê? Conhecereis a verdade vai fazer o quê? A liberdade vem por Jesus Cristo, vem pelo conhecimento da palavra de Deus. O homem foi carregado na maca e saiu carregando a sua própria maca. Jesus fez o impossível ali, fez o milagre, o impossível, e deixou para a gente fazer o possível. Ele foi buscar uma bênção, saiu com duas. Interessante a metodologia dele lá, né? Eu fico triste com isso, né? Quando Jesus fala claramente, né? Tem bom ânimo. O homem estava de óculos escuros, sem prazer de viver. E Jesus falou: tem bom ânimo, teus pecados estão perdoados. Jesus faz ali um trocadilho bacana, né? Ele cura o indivíduo internamente, para depois externamente. Depois vocês vão ler e analisem como é que é profundo as emoções, a depressão. Ele cura e chama ele de filho.
autoestima para o indivíduo. Ele faz uma cura interna, depois uma cura externa. Ele só não cura o indivíduo da atrofia, não. Ele primeiro cura internamente. Demonstra o poder que ele tem como filho de Deus. Se nós voltarmos, tem tanta coisa para aplicar. Se nós voltarmos para a passagem de Pedro, quando Pedro negou Jesus, Jesus, quando ressuscitou, falou: avise também a Pedro, dando ali que Pedro não estava fora do discipulado. E Pedro foram 100 quilômetros a pé na Galiléia encontrar com o Senhor Jesus. Pedro ainda era o líder. Chegaram lá, não tiveram paciência de esperar, foram para o barco pescar e Pedro conduziu todos para ir com ele. Subiram no barco e foram fazer uma pescaria que eles estavam sem nada. E uma silhueta distante viram alguém que chamou: filhos, filhos. E nós, depois tem outra pregação sobre esse assunto, mas essa passagem foi a passagem que ele falou ali para o paralítico: filho, para as mulheres filhas, para os homens filhos. Somos filhos de Deus, graças a Deus. Quando ele olha para a gente, nós somos filhos dele. Lucas 5:20. Homem, está perdoado, estão perdoados os teus pecados. A mazela do pecado, a cura física, a cura emocional. Jesus, ele mostra ali para os escribas e para os fariseus que eles tinham uma metodologia. Eles tinham que admitir ali, naquele momento, que Jesus era o Filho de Deus encarnado. Jesus mostrou para ele que leu o pensamento deles. Eles faziam conexão com doença, pecado, causa e consequência. Jesus fez o inverso, curou a doença, o pecado, a causa e a consequência. Mostrou para eles ali claramente. Mateus 9, verso 8. Quem está com Mateus? A multidão glorificou a quem? A Deus. Toda a multidão glorificou a Deus. Lucas 5, 26. Hoje vimos prodígios. Hoje vimos, no plural, todos eles glorificaram a Deus e viram o prodígio. É a minha passagem aqui, 2:12. Jamais vimos coisas assim. Ficaram assombrados, totalmente assombrados. Jesus provou sua deidade ali. Era o Filho de Deus para os escribas e os fariseus. Jesus leu o pensamento deles. Ele estava arrazoando no coração que aquele não podia perdoar pecado, só Deus perdoava. E ele perdoou o pecado e fez a cura diante dos olhos deles. Mostrou a autoridade que ele tinha de perdoar pecado. E depois ele fez o que? Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Quando ele falou Filho de Deus, ele usou o termo messiânico. Os escribas e os fariseus sabiam disso. É irrefutável isso. Marcos, nós temos aqui só no livro de Marcos. Interessante, né? Livro de Marcos aqui. Olha só, o livro de Marcos aqui, se nós formos ver, o livro de Marcos, ele foi escrito entre 55 a 70, no ano 55 a 70, o livro de Marcos. E o livro de Mateus, 10 anos depois, o livro de Marcos está na frente, o primeiro evangelho. Só na frente de Marcos nós temos Paulo na segunda prisão, primeiro Tessalonicenses, 3 anos antes, e Tiago, 5 anos antes, uma epístola e uma carta. E depois, aqui, como está na parte temática, parece que Marcos foi depois, Marcos o primeiro, 10 anos na frente de Mateus. Aqui, esse milagre, como é relevante isso aqui. É impressionante, né? Que mensagem fantástica, né?
Os escribas temiam ouvir aquilo ali, que Jesus era o Deus encarnado, o Filho de Deus. Jesus, antes de tratar o indivíduo, tratou o psique do indivíduo. Ele fez uma cura de dentro para fora. Bem especificado aqui, bem. Interessante, ele curou, capítulo 9 de Mateus, verso 2, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Tem bom ânimo, os traumas, os complexos. Meu, aqui Marcos 2,5, filho, você tem valor, olha a posição, e os teus pecados estão perdoados. Só quem pode perdoar pecados é Deus. E ele falou ali diante dos escribas e fariseus: os teus pecados estão perdoados. Fantástico, não é? Vamos para o final. Capítulo 2, verso 12. Eu fiquei aqui com mais versículos, porque eu vou falar mais um pouco. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O indivíduo ficou liberto, ficou curado. Amém. Graças a Deus, né? Eu estou vendo aqui que ninguém está com uma lesão, dificuldade de deambulação. Nós não estamos com paralisia, né? Estamos aqui, viemos com nossas próprias pernas, graças a Deus, né? Nós estamos com essa lesão. Pode ser que tenhamos outros tipos de lesões, né? Que nos torna prisioneiros. Aí é cada um. Vamos fazer uma consulta cada um. Eu tenho bastante, né? Eu tenho que melhorar bastante. E cada um sabe aonde está a sua lesão. Talvez em determinada área, né, de nossa vida, precisamos ser tocados, né? Nessa noite, eu peço que o Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, toque na nossa vida e nos cure de qualquer lesão que venha nos afastar de Deus. Amém. Precisamos ser tocados realmente. Aqui foi externado os pedidos, foi colocado no altar do Senhor. E o Senhor está aqui nessa noite e vai nos abençoar. Já está nos abençoando. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino. O oleiro, o vaso do oleiro. Quero, Senhor, que faça um vaso novo, novíssimo, para que nós possamos ser usados por Ti e exaltar o Teu nome, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.